Sou um sertanejo, Olha acima só. de tudo, Tasso Licurgo, e como sertanejo, alguém que tenta buscar as evidências para as coisas. De algo muito importante, que é a guerra cultural na qual estamos imersos e da saída para não sermos absolutamente destruídos em meio a essa guerra. A batalha pela verdade. Porque hoje em dia... Ó, tá aqui, ó. O subtítulo é Da manipulação da linguagem à desconstrução da família. A engenharia social que ameaça a civilização ocidental. Eu queria primeiro... A verdade é uma palavra muito pesada. Ela é uma palavra usada pro bem e pro mal, né? Todo mundo se diz do lado da verdade. Os bons e os maus. O que é a verdade? A verdade é a correspondência perfeita entre o que se diz e o que é. É a correspondência perfeita entre o âmbito linguístico e o âmbito da realidade. Você veja que as pessoas complicam o conceito de verdade, quando na realidade ele é simples. Verdade é quando você diz algo que encontra respaldo na realidade. A complicação do conceito de verdade está na proposta de que algo pode ser verdadeiro, independentemente da análise da realidade. Você diz qualquer coisa e a narrativa traz por si só os elementos para se torná-la verdadeira. Ela não precisa ser confrontada com a realidade. Nós hoje, professor Vilela, temos de retomar a mania de checar as coisas na realidade. Então são vários A gente vários... tá no limiar do que as pessoas já não conseguem mais diferenciar o que é verdade, o que não é. Inteligência artificial, não sei se já fizeram coisa com seu rosto, com o meu, já fizeram. E minha mãe falou, eu recebi aqui um negócio, tem uma oração minha com o Frei Gilson que nunca existiu. E os caras fizeram, ele fazendo a oração e eu aqui, como se estivesse no programa. Pois é. Eu vendendo um tênis chinês, sei lá qual aí. Então, assim, a barreira da realidade do que é verdade hoje em dia já não existe mais, né? Sim, mas essa sua oração com o Frei que não existiu é inverdade. Certo. É claramente não verídica. Falso. É falso. Porque não encontra respaldo na realidade. Mas quando você propõe algo e quer que aquilo seja verdadeiro, sem ser confrontado com a realidade, você está sendo conquistado nessa batalha da guerra cultural, Certo. em que se diz que há narrativas que se pressupõem verdadeira independentemente do teste a que ela deve se submeter. Entendi. Então nós podemos falar muito sobre isso. E essa é uma das armas a mais poderosa nessa guerra cultural. Então a guerra cultural ela é real. Inclusive aqui eu distingo dois tipos de guerras que estão inclusive na Bíblia. Interessante que a Bíblia tem tudo, não é? Existe a guerra da brutalidade, da imposição pela força. Essa guerra, ela é uma guerra que decorre da estratégia do faraó do Egito. O faraó do Egito, ele agia com brutalidade, com submissão, com imposição. Mas existe uma estratégia decorrente também do inimigo de nossas almas de conquistar não pela brutalidade, mas pela sedução. Essa estratégia que nas escrituras está no rei da Babilônia é a que caracteriza esta guerra cultural. Essa estratégia é de sutileza. Mas vamos falar depois o que é guerra cultural também, tá? Vamos falar. Então essa estratégia, ela é de sutileza. Como é que ela acontece? Ela tenta cooptar as pessoas sutilmente. Ela tenta se parecer, mimetizar a verdade. Ela tenta se infiltrar na identidade da pessoa. Por exemplo, no caso do rei da Babilônia, em relação a Daniel e seus amigos, o rei não usou de brutalidade contra eles, usou de sedução, ofereceu a eles da bebida e da comida do rei, para que eles abrissem mão da sua própria identidade e adotassem uma identidade que não era deles. É a mudança de dentro para fora, sutil. E nessa tentativa de cooptar as pessoas, transformando-as de maneira muito sutil, é que nós temos como uma das armas, não é a única, nós podemos falar sobre as outras, a linguagem. E a linguagem, sendo cooptada, ela exatamente faz com que as pessoas não tenham mais a dimensão do que seja verdade. Mas é um tema importantíssimo, porque muitos estão dentro dessa guerra e muitos não sabem disso.
E esse é o grande problema. Se você está numa guerra e você não sabe que está na guerra, você está em grande desvantagem. Você pode estar numa guerra sem saber que está nela? É isso que acontece na guerra cultural. Na guerra cultural, porque é pela sutileza. Quais são os elementos que te faz crer que a gente está numa guerra cultural? Primeiro, pela manipulação. Aliás, o que é guerra cultural? Guerra cultural é a seguinte: a ação deixa de ser no campo concreto e passa a ser na ideologia. Tá. Isso, historicamente, professor Vilela, se dá quando o comunismo, que tem base na economia e na materialidade do mundo, abandona essa base e passa a agir diretamente na ideologia. E por que ela abandona essa base? Pelo seguinte, porque a previsão que Marx e Engels fizeram foi muito interessante, inclusive do ponto de vista intelectual. O problema não é a previsão em si. O problema é que ela não se realiza. A previsão que eles fizeram foi a seguinte, que todas as sociedades funcionariam assim. Você teria o feudalismo, e no feudalismo você teria tensões internas que gerariam uma revolução, chamada Revolução Burguesa. Então, depois do feudalismo, você teria a fase do capitalismo. E a fase do capitalismo, você teria tensões internas que geraria uma outra revolução, chamada Revolução Operária. Então, a ideia deles, que era de base econômica, era muito interessante. Era a ideia de que todas as sociedades passariam de feudalismo para capitalismo e depois comunismo. Acontece que essa ideia, embora seja intelectualmente muito interessante, ela tem um defeito gravíssimo. Qual é? Ela não funciona. As sociedades não se comportam da forma que a ideia está dizendo. E o contra-exemplo a isso foi, curiosamente, o primeiro, a Revolução Russa de 1917. Em 1917, você tem a passagem de uma sociedade feudal para uma comunista com um capitalismo inexistente, uma burguesia irrelevante. Então, a partir daí, agora respondendo como é que se dá, a partir daí, os teóricos comunistas pós-marxistas começaram a dizer assim, rapaz, esse negócio de agir na matéria, na economia, na infraestrutura econômica, não dá resultado. Porque, para eles, a ideologia não era um campo de ação direta, era uma consequência da ação na economia. Eles chamam assim, infraestrutura econômica gera a superestrutura ideológica. Certo. Mas só que isso não funciona. Aí, gradativamente, professor Vilela, as pessoas passaram a agir diretamente na ideologia. O próprio Lenin já teve uma ação muito mais política, ideológica, do que previa a teoria. Até que chega um pensador chamado Antônio Gramsci. Gramsci. Eu, inclusive, tive ano passado ensinando na Califórnia sobre a influência do gramscismo no Ocidente, e eu fiquei impressionado como muitos lá nem conheciam a obra de Gramsci. Caramba! Está entendendo? Como as pessoas estão envolvidas em situações sem saber os porquês, e parte significativa tanto dessa obra quanto da nossa produção intelectual na academia que nós temos é para explicar isso. Então, o que é que Gramsci fez? Gramsci estava preso sob o regime de Mussolini quando escreve lá, e isso é compilado como Cadernos do Cárcere. E a ideia central ali é revolucionadora. Ele diz assim, olha, nada de agir na economia, nós vamos agir diretamente na ideologia. Em vez de ter exércitos, vamos conquistar universidades, escolas, o entretenimento, a cultura. Vamos agir diretamente na economia. E gradativamente os pensadores pós-marxistas passaram a agir na ideologia. Então aquela estrutura que era uma linguagem econômica antes de patrão contra empregado, burguesia contra proletariado, luta de classes de índole econômica é gradativamente abandonada, e o mesmo formato porque esse pessoal começou a ter dinheiro, começou a ter um bem-estar e viu que esse pessoal não ia ser mais cooptado pela parte econômica, certo? Perfeito. A Revolução Industrial matou isso. Achava-se que a Revolução Industrial iria gerar uma revolução operária. E não foi o que aconteceu. Não aconteceu. Então, Marx estava errado. Então, como é que nós vamos dominar? Você pega esse formato e adapta a ideologia. Então, a luta de classes na ideologia, de opressor contra oprimido, a lógica do opressor contra oprimido vai para a ideologia. O que é que nós temos hoje na ideologia?
negro contra branco, índio contra não índio, nordestino contra sudestino, homossexual contra heterossexual e assim sucessivamente. Então, passa-se a utilizar essa estrutura do marxismo ideológico para selecionar as pessoas, colocá-las em categorias para exercer domínio sobre elas. Tá entendendo? Então, hoje em dia, a proposta é que todo elemento cultural, seja educacional, do entretenimento, da arte, seja vista por essa ótica do opressor contra o oprimido, que é uma imposição. E as pessoas são colocadas nessas categorias.